cérebro e as ciências da saúde. Como é que as neurociências olham para o bem-estar? Este foi o mote para a organização de um ciclo de seminários que intitulamos de Logicamente à Quinta-feira. Este ciclo de seminários pretende refletir sobre os modelos para uma melhor compreensão das desafiantes questões colocadas à sociedade pelas neurociências. Através da linguagem acessível ao grande público, os dinamizadores deste ciclo de seminários pretendem dar a conhecer os desafios do admirável mundo novo das neurociências. No centro das temáticas a abordar está a discussão sobre os avanços neurocientíficos e a interação entre o cérebro e o bem-estar global da pessoa. Logicamente, à quinta-feira vai realizar-se sempre às quintas-feiras e os próximos seminários estão agendados para os dias 24 de março, 21 de abril e dias 5 e 12 de maio. Estes seminários são gratuitos com inscrição obrigatória e vão ser realizados em formato híbrido. Todos os participantes podem interagir, sendo que os que se encontram online devem colocar as suas questões por escrito no botão de Q&A. E a assistência aqui presente no nosso estúdio pode levantar a mão para que lhes seja passada a palavra. E agora resta-me apresentar-vos os nossos convidados e dinamizadores deste ciclo de seminários. Connosco está o professor Dr. Bruno Peixoto, diretor do Departamento de Ciências Sociais e do Comportamento e também coordenador da licenciatura em Psicologia do Instituto Universitário de Ciências da Saúde da CESPO. O professor Bruno Peixoto é licenciado e doutorado em Psicologia Clínica, especialista em Neuropsicologia, é investigador e autor de inúmeras publicações científicas. Apresento-vos agora o professor Dr. António Giacomo. Tem licenciatura em Filosofia e Teologia, mestrado em Estudos Europeus, doutoramento em Filosofia e Letras, pós-doutoramento em Filosofia, pós-graduação em Neurociências, especialização em Medicina Narrativa, Bioética e Ethics Research. Já publicou artigos em diversas revistas especializadas e tem 7 livros publicados. É docente da CESPO. Dou agora então início ao primeiro seminário que tem por tema Cerebralmente Falando. Que órgão é este? Muito bem-vindos todos a este ciclo de seminários. Queria em primeiro lugar começar por agradecer ao Bruno, diretor do departamento, o facto de ter acedido a este desafio de vir dialogar sobre as questões das neurociências e na sua dimensão mais ética e associado à neuroética. Para contextualizar um bocadinho este ciclo de seminários, ele na verdade tem origem numa figura, numa das personagens mais fascinantes da medicina em Portugal, o professor Daniel Serrão. E eu não poderia deixar de começar este ciclo de seminários sem recordar o saudoso professor Daniel Serrão, que teve a iniciativa de comigo promovermos um ciclo de seminários chamado até então Mente à Sexta-feira, na qual quisemos desenvolver de uma maneira simples aquilo que eram as nossas inquietações na área das neurociências, em especial a sua dimensão ética. Mas nele também queremos homenagear todos aqueles homens e mulheres que no mundo da academia se dedicam a trocar em miúdos aquilo que é a investigação mais hard, mais radical que se vai fazendo. Aliás, este é o grande desafio da comunicação em ciência. E por isso o modelo que escolhemos para as nossas conversas, para este ciclo de seminários, é um diálogo, no fundo, entre um neurocientista, alguém mais ligado ao mundo das ciências, e alguém ligado ao mundo da ética, e encontrar pontos de encontro e, ao mesmo tempo, descobrir que, afinal de contas, a ética e a ciência não se encontram separadas, mas elas caminham naquela perspectiva que o professor João Lobo Antunes nos dizia, que era uma boa ciência que produz a boa ética e uma boa ética que produz uma boa ciência. É nesse sentido que vamos iniciar esta nossa aventura. E para isso lanço a palavra e dou a palavra ao Bruno para que ele nos diga
o que é este cérebro, o que é este órgão tão enigmático ainda para muitos de nós. Muito obrigado. Antes de mais dizer que é um prazer estar aqui contigo, conversar sobre estes assuntos, nomeadamente esta translação para o domínio da ética e da ética para o domínio da neurociência, que de facto é extremamente importante para a compreensão de muitos fenómenos humanos e, obviamente, fenómenos também associados à saúde. Também gostaria só de, dizer que é um privilégio poder, estar envolvido em algo que teve uma marca de uma figura extremamente importante, de facto inesquecível, que é o professor Daniel Serrão. E que de facto eu tive o prazer de o conhecer há uns anos atrás, ainda eu era um estudante e estava eu a fazer um trabalho de bioética sobre o internamento compulsivo, e o seu professor teve a amabilidade de me receber a mim e ao meu colega, que fazia o trabalho comigo na altura, na sua casa, para discutir essa questão da legislação relacionada com o internamento compulsivo. De facto, só uma pessoa enorme, com uma vontade enorme de ensinar e colaborar, de facto, como ele, e que, portanto, é uma honra muito grande estar aqui. Que cérebro é este? Que órgão é este? Bom, no fundo, eu tenho aqui uma maquete, um modelo cerebral que foi retirado de um modelo, ou melhor, de um cérebro real, portanto, isto não é propriamente inventado. Estamos a olhar para aquilo que é, eventualmente, uma das obras mais fantásticas da biologia. É o encéfalo, é o principal órgão do sistema nervoso central. É um órgão que tem uma dimensão, relativamente considerável, mas comparativamente com outros órgãos, tem até um aspecto relativamente modesto, mas é, na verdade, um órgão que tem um funcionamento fantástico, é um órgão de alta performance. Basta ver que uma parte importante daquilo que é o oxigênio que entra no nosso corpo se destina a cerca de 1,3 kg, 1,4 kg, que é quanto pesa esta massa. Também devo dizer que eu, quando olho para um encéfalo, mesmo olhando para um modelo, não me deixo de assombrar como é que um órgão com um aspecto tão frágil, eu penso que, muitos já me ouviram dizer isto, como é que um órgão com um aspecto tão frágil aguenta décadas e décadas sem nos deixar ficar mal, ou seja, com um funcionamento de facto fantástico. Isto advém muito da resiliência que o encéfalo tem, nomeadamente da capacidade que o encéfalo tem para se adaptar. E eu aqui gostaria de fazer a ponte entre aquilo que é a neurobiologia e aquilo que é a experiência, aquilo que é o relacional. Não adianta olharmos para o encéfalo sem o enquadrarmos num contexto. E esse contexto começa no próprio corpo. Com certeza que haveremos de falar destes aspectos, da relação com outros sistemas corporais. E que tão importante é essa relação, nomeadamente para a constituição do eu, para a constituição do self, para o emergir de algo que neurologicamente é fantástico e que nos caracteriza como seres humanos, que é a consciência. Portanto, o contexto é fundamental. É fundamental igualmente a experiência. Não podemos olhar para uma estrutura, composta por diversas estruturas, sem percebermos que, de facto, é uma entidade de relação, que se alimenta daquilo que produz, daquilo que altera no meio ambiente e aquilo que o meio ambiente é capaz de lhe devolver. É nesta díade que, de facto, nós devemos entender o funcionamento cerebral e não apenas numa perspectiva determinista. Esse era um aspecto que eu queria deixar logo assim muito professor, claro. Deixa-me só interrompê-lo, mas porque estamos a começar a conhecer este órgão tão especial. Há bocado dizia-nos encéfalo. O que quer dizer isso? Não é o céfalo? O que é isto? A diferença entre cérebro e encéfalo? Literalmente, quando refiro o encéfalo, é tudo aquilo que de facto está dentro da cabeça.
E, portanto, é esta grande dimensão, este conjunto de estruturas que podemos agora, enfim, discorrer por aqui um pouco, descrevendo aquilo que são os principais aspectos de cada uma destas regiões. Mas, de facto, eu não queria deixar de fazer esta ressalva, que é uma ressalva extremamente importante, porque há sempre aquela tentativa de reduzirmos tudo ao neurobiológico e só olharmos para o neurónio, só olharmos para as sinapses, só olharmos para as estruturas cerebrais, como se de facto fossem estáticas e não necessitassem dessa relação dentro do organismo e do organismo com o ambiente. Isso é muito interessante o que está a dizer, porque eu pego nas suas palavras para explicar esta importância, esta centralidade do cérebro, para discutir consigo que, se calhar, ao longo da história, nós não encontramos essa centralidade do cérebro e, na verdade, aquilo que era a importância que tem esta estrutura foi, ao longo da história, trocada por um outro órgão que, anatomicamente, se me dá licença de pegar aqui nesta... Anatomicamente, tem uma coisa muito interessante. Se olharem para este corte de um cérebro humano, um cérebro em geral, ele tem uma forma muito similar a outro órgão, que é o coração. Eles são muito similares. E, na verdade, professor, ao longo da história, aquilo que nós encontramos foi precisamente uma troca de importância entre o cérebro e o coração. E, ao mesmo tempo, já no século XX, em especial, com as descobertas de Crick, em especial, da genética e do código genético, quase que nós fomos, ao longo da história, transformando a fundamentação daquilo que era o nosso ser humano, aquilo que nos define como homens e mulheres, em relação com os outros animais ou com os outros seres. E era muito interessante ver na história do pensamento em que a importância daquilo que nos definia como homens era o conceito de liberdade, como um elemento fundamental. Depois, quando começamos a conhecer mais a genética, começamos a encontrar no gene a razão daquilo que justificava a nossa atuação e o comportamento. E agora, quase como se fosse uma moda, e esta é uma provocação para si, quase como se fosse uma moda, parece que dizemos que tudo é cérebro. Será mesmo assim? Bom, a verdade é que essa é uma análise que tem todo o fundamento, porque de facto parece que andamos sempre à procura do lugar das coisas no cérebro. E que, na verdade, determinado comportamento ou determinada condição, imagine, determinada condição clínica só existe porque apareceu alguma coisa no cérebro. Ou porque se verificou uma alteração morfológica, ou porque se verificou alguma alteração na conectividade funcional. Por exemplo, aqui há uns anos atrás ficou tudo muito admirado e fez-se um grande alarido do facto de indivíduos com stress pós-traumático de facto apresentarem alterações cerebrais. Parece que só aí é que a comunidade, de uma forma geral, se dá conta que nós estávamos a falar de algo que já existia. Não foi porque se identificou essa alteração estrutural, essa alteração de conectividade encefálica, que a condição passou a existir. Nós parece que estamos sempre a tentar validar isto no campo da saúde mental. É por vezes, eu diria, enfim, muito pejorativo. Estamos sempre à procura do lugar no corpo, o lugar no cérebro para aquilo que se verifica, por exemplo, nessas alterações comportamentais. Obviamente essa é uma perspectiva que não é correta. Nós devemos partir de uma análise do fenómeno, temos que analisar de facto a origem e a organização desse fenómeno e não é por, enfim, não se encontrar a alteração cerebral que esse fenómeno não existe. E, portanto, nós também temos que olhar um pouco para aquilo que é não só patológico, mas que é normal em termos de comportamento e refriar um pouco esta necessidade de validar com a estrutura aquilo que nós observamos no comportamento. Eu bem sei que
esta é uma perspectiva que eventualmente se afasta daquilo que poderia ser a perspectiva clássica de um neurocientista, que é olhar para o sistema nervoso e procurar exatamente no sistema nervoso quais as estruturas, quais os circuitos que poderão estar na base de determinado comportamento, determinada patologia. Portanto, fazer um pouco o percurso inverso. Não acha que, à medida que vamos conhecendo cada vez mais o cérebro, vamos tornar cada vez mais prisioneiros de uma neurobiologia fechada? Penso que não. Na verdade, aquilo que temos visto, e nomeadamente na história mais recente, é precisamente o seguinte, é que cada vez que aprofundamos o conhecimento sobre determinados fenómenos, sobre determinadas áreas cerebrais, sobre determinados circuitos, levantam-se mais questões do que aquelas que tínhamos à partida. Portanto, esta perspectiva de que vamos reduzir o campo, de que nos vamos, de facto, vamos ficar cada vez mais presos a uma determinada área que inicialmente até estávamos a estudar porque suspeitávamos, havia a hipótese de que pudesse estar relacionada com determinado fenómeno comportamental, na verdade a ciência mostra-nos que não é isso que se verifica, porque de facto o número de questões que se levantam são cada vez maiores e, portanto, esta perspectiva do reducionismo, pelo menos em termos da forma como olhamos para o funcionamento cerebral, olhamos para o comportamento, olhamos para a essência do ser humano, não se esgota nessa análise. Abre sim a porta para análises futuras. O que, quanto a mim, me parece que é, de facto, extremamente importante e extremamente aliciante para quem estuda sistema nervoso e quem estuda sistema nervoso ligado a comportamento e comportamento ao sistema nervoso. Isso é muito interessante, porque eu volto a lembrar-me daquilo que é a evolução da importância deste órgão, para saber que, apesar de tudo isto, aquilo que é a nossa mentalidade, aquilo que é a cultura geral, é a ideia que nos vem muito de uma importância relativa deste órgão, apesar de sabermos da sua importância. Em primeiro lugar, fazer notar que este desconhecimento e a importância que o cérebro vai tendo agora nos nossos dias e que foi quase esquecida ao longo da história, tem a ver, em primeiro lugar, com a sua morfologia e com a sua estrutura dentro do corpo humano. Porque, na verdade, se nós olharmos para os outros órgãos do nosso corpo, os principais, conhecidos ao longo da história, este é aquele que está mais hermeticamente fechado. E o seu acesso foi sempre muito difícil. E mais, a capacidade de intervir, tocar, mexer neste órgão e mantê-lo vivo e atuante, como é o caso do coração, do pulmão, do fígado ou de outro órgão. E, portanto, a sua ignorância, a sua falta de conhecimento, de encontrarmos o ponto de justificação que já Descartes nos queria encontrar, esse ponto de ligação entre a alma e o corpo, que encontrava precisamente na glândula pineal no cérebro, é um desejo da humanidade. Mas, na verdade, aquilo que, apesar de na história da nossa cultura, e nós somos herdeiros de uma cultura, o coração ter sido, ao longo dos tempos, sempre o órgão do conhecimento da humanidade em si, ele está relacionado essencialmente com aquilo que é a sua função e a sua biologia. Perceberam os pré-históricos, percebeu a história da humanidade, que este coração, quando deixava de bater, a vida acabava. E então o centro da vida humana era precisamente este órgão. Mas, na verdade, professor, eu ainda a respeito a isso, eu gostava de recordar um texto que eu vou ler, porque é um texto tão precioso que eu não o devo adulterar com as minhas palavras, que diz mais ou menos assim: o homem deve saber que em nenhum outro lugar, senão no cérebro, vem a alegria, o prazer, o riso, a recriação, a tristeza, a melancolia, o pessimismo e as lamentações. E então, de uma maneira especial, adquirimos a sabedoria e o conhecimento e vemos e ouvimos para saber o que é justo e o que não é, o que é bom e o que é ruim, o que é doce e o que é sem sabor. É pelo mesmo órgão, tornamo-nos loucos e delirantes.
e sentimos medo e o terror nos assola. Todas estas coisas provêm do cérebro quando este não está sadio. Dessa maneira, sou da opinião de que o cérebro exerce um grande poder sobre o homem. Este texto, que eu acho fascinante, podia ter, ainda não disse o autor, mas ele podia ter sido escrito por António Damásio, pelo professor Bruno ou por um grande neurocientista dos nossos dias. Eu não seria tão poético. Estes textos... seguramente que não. Por isso, este texto, sabem, é de Hipócrates, o pai da medicina, e que nos recorda esta importância do cérebro. E a mim sempre me inquietou perguntar se o pai da medicina, o mestre dos médicos, e um homem marcante para aquilo que é, na história da medicina, o pensamento hipocrático e a sua herança, porque é que nós deixamos cair, a humanidade deixou cair esta pérola, esta realidade de afirmar que o cérebro é o centro da vida do homem, e nos transformamos noutra realidade. E a razão, sabem, na história da filosofia, encontramos-la na grande influência que outro homem, grego também, por sinal, que influenciou a nossa cultura, nos deixou, que foi Aristóteles. E sabem que Aristóteles, apesar de ser um pensador e conhecido como filósofo, era um daqueles homens tipo do Renascimento, em que falava não só sobre a filosofia, sobre o conhecimento, sobre a divindade, mas também falava sobre a amizade, a justiça. No seu livro fascinante, que eu recomendo a todos os jovens e a todos os que nos estão a ouvir, na Ética a Nicómaco, nós ouvimos falar sobre a realidade humana na sua dimensão plena. Mas Aristóteles também se meteu no mundo da medicina. E para ele, afinal de contas, o cérebro já não era à medida de Hipócrates, já não era esse grande centro onde estava o prazer, a alegria, a tristeza, onde adquiríamos a sabedoria. O cérebro, para Aristóteles e a sua escola, era semelhante àquilo que havia antigamente, e imagino que ainda exista em alguns elementos, que era um radiador. O radiador era uma forma mecânica de arrefecer o óleo, a água, o motor dos nossos carros. E segundo ele, este cérebro tinha a função de arrefecer. Arrefecer o quê? Arrefecer o sangue, que saía quente na sua circulação, a alta temperatura, e que depois passaria pelo cérebro e nos seus sulcos, nas suas ramificações, que eu depois até queria que o professor me explicasse porque é que o cérebro tem esta forma, assim, essas rugas, esses sulcos. Mas ele dizia que passava por lá o sangue e, quando ele passava mais lentamente, o sangue arrefecia e, quando regressava, tornava as nossas atitudes mais calmas, mais frias. E vede, professor, apesar de tudo isso, nós ainda hoje continuamos a definir as nossas atitudes e as ações, classificando-as como ações a sangue quente e ações tomadas a sangue frio. Vem de Aristóteles esta tradição, uma tradição que já está completamente ultrapassada, mas ainda continuamos nos nossos dias a dizer que, afinal de contas, é este cérebro que vai modificar as nossas atitudes. Sim, e há muito esta ideia cultural, isso aparece no discurso do pensa de cabeça fria. Não penses com o coração, pensa com a cabeça, não é? Que é assim uma coisa estranhíssima, pelo menos para mim, mas que de facto vem muito dessa perspectiva. Mas no fundo, repare, Aristóteles o que é que achava? Achava que de alguma forma, e é isso que me parece, vamos tentar enquadrar, reposicionar numa biologia mais correta, que de facto existirão funções mais elementares, nomeadamente associadas, por exemplo, aos mecanismos emocionais, e que existirão áreas superiores, que ele dizia que basicamente estariam cá para cima, não é? Que iriam arrefecer, aplacar essas emoções e, portanto, transformá-las em algo
não tão intenso, ou pelo menos em algo que fosse capaz de ser mais utilizado, inclusivamente em sociedade. No fundo, ele observava comportamento. As atribuições que fazia, de facto, a essas observações, é que, de facto, depois dão para esta perspectiva. No fundo, ele reconhecia claramente que existiriam áreas cerebrais mais inferiores no sentido evolutivo, né? E também no sentido morfológico, topográfico, que seriam de facto capazes de desencadear aspectos comportamentais mais elementares, muitos deles ligados à sobrevivência, ligados à rápida adaptação às mudanças de circunstâncias do meio, e que essa informação, proveniente dessas áreas filogeneticamente mais antigas, Filogeneticamente? ou seja, aquelas áreas que, em termos de evolução das espécies, apareceram mais precocemente, pudesse... É daí que vem a ideia de cérebro reptiliano. Exato, essa é uma figura que também tem sido bastante, bastante anunciada, comunicada ao longo das últimas décadas, que é a história do cérebro triuno, em que de facto existiriam áreas filogeneticamente mais antigas, nomeadamente que já estariam presentes, por exemplo, ao nível dos répteis, e que de facto estão ligadas à sobrevivência, mas o refriar que Aristóteles falava tem muito a ver com esta área fantástica que nós podemos ver no cérebro humano e que adquire uma dimensão fantástica no cérebro humano, que é o córtex cerebral. Nomeadamente, e o córtex cerebral não é todo igual, o ser humano tem um tipo de córtex cerebral que é o topo na engenharia neuronal, que é o neocórtex, que é um córtex, e lá está, filogeneticamente mais recente de aquisição. Quer dizer que o cérebro tem camadas? Tem camadas, córtex. E é precisamente ao nível do córtex onde essas informações originadas em áreas cerebrais mais inferiores são processadas, são integradas. São, por exemplo, adicionadas àquilo que são os nossos mapas do ambiente, aos nossos mapas do corpo, que nos ajudam a construir efetivamente aquilo que é, por exemplo, a nossa imagem corporal. E, em última análise, uma área muito especial do córtex cerebral humano, que é o córtex que está aqui mais à frente. Eu vou juntar outra vez aqui os dois hemisférios, as duas metades do encéfalo, que é esta área mais anterior, que é o chamado córtex pré-frontal. E aqui, verdadeiramente, se eu quisesse utilizar essa ideia de Aristóteles, é aqui que estará o verdadeiro, como lhe chamou, o radiador. No sentido em que é o córtex pré-frontal, é esta área fantástica do cérebro humano, que é capaz de analisar os estados internos. Lá está, provenientes, por exemplo, olha, pode ser do próprio coração, pode ser de áreas cerebrais inferiores. Comparar com aquilo que está à volta do organismo, à volta do indivíduo, aquilo que são as circunstâncias, lá está, o contexto do indivíduo, nomeadamente, por exemplo, o contexto cultural, o contexto social, e é capaz de aplacar, integrar e transformar essas informações em algo que, de facto, é aceitável perante as exigências do organismo e as exigências externas. O Goldberg tem uma expressão em um livro muito conhecido que eu recomendo a todos os que se dedicam a estas áreas, de Executive Brain, o cérebro executivo, para falar dessa área pré-frontal do cérebro onde se encontra a decisão do próprio cérebro. Mas, professor, o cérebro, daquilo que eu entendo e aquilo que nós estudamos nesta área, é, no fundo, fruto de uma evolução como todo o ser humano. Mas isto quer dizer que, quando nós dizemos que um sistema límbico ou um tronco cerebral, e a imagem de tronco é muito interessante porque o homem sempre foi encontrando imagens para dizer outras realidades,
Quer dizer que este cérebro reptiliano, do tronco cerebral, é aí onde residem as necessidades básicas do homem, o medo, o pavor, o instinto. Como é que isto funciona, professor? Porque isso é muito útil para mim, para ajudar a perceber a deliberação e como é que o cérebro ajuda a decidir e a tomar decisões. No fundo, há vários aspectos que o António traz que têm várias dimensões, digamos, em termos do fenómeno e em termos também neurológicos. Mas, efetivamente, esta perspectiva, para já dizer aqui o seguinte também, isto, de facto, há esta teoria que deriva de um cientista muito conhecido do século XX, falecido já no século XXI, que é o Macklin, e que falava do cérebro triuno, na perspectiva de que o encéfalo humano tem 3 grandes regiões, uma região mais interna, mais primitiva, também mais inferior, a que ele apelidou de cérebro de réptil. E, de facto, aquilo que o António sugere é um pouco isto, é que, de facto, é uma área cerebral que está muito ligada àquilo que são os aspectos fundamentais da sobrevivência. Temos aqui auditores que já me ouviram falar, aliás, temos aqui auditores que já estão fartos de me ouvir falar disto e que sabem perfeitamente que é dentro desta região que nós vamos encontrar, por exemplo, áreas de regulação visceral, centros de regulação cardíaca, de regulação respiratória, portanto, do mais essencial que há para aquilo que é a manutenção e a sobrevivência do indivíduo, efetivamente. Mas, acima dessa área do tronco cerebral, temos também aqui outras áreas que são igualmente, ou têm igualmente, um ancestral, uma idade filogenética já relativamente antiga, corresponde à região do diencéfalo, onde de facto começa a ganhar uma grande representação e também uma expressão, inclusivamente visceral, daquilo que podem ser, ou podem, enfim, utilizando um pouco a expressão de António Damasio, aquilo que serão as sensações primárias. As sensações que derivam, por exemplo, de estados orgânicos, como, por exemplo, a fome, como, por exemplo, a sede, como, por exemplo, o frio. Ok? Obviamente que estas áreas primitivas, e reparem, eu não estou aqui a defender que a teoria de Macklin está completamente correta, sabemos hoje que não, filogeneticamente ela tem falhas gravíssimas, quer dizer, mas conceptualmente, em termos de repertório que é apontado a estas regiões, não andamos muito longe disso, e de facto vamos encontrar depois, já em níveis mais superiores, inclusive dentro deste volume encefálico, cá no seu interior, vamos encontrar aqui umas estruturas, uns núcleos, cá dentro. Se eu começar a fatiar o encéfalo, seja como for, seja num corte horizontal, seja num corte vertical, vamos encontrar núcleos, que são genericamente conhecidos como núcleos da base, ou antigamente chamavam-lhes os gânglios da base. E aí, por exemplo, vamos encontrar um núcleo da base que, de facto, é filogeneticamente muito antigo, ou seja, que existe em animais, portanto, na escala filogenética existe já há milhares de anos, que é a amígdala. O núcleo amigdalino é, de facto, uma estrutura extremamente importante que vem dar aqui uma outra dimensão às emoções e que, de facto, é também extremamente importante. E se quisermos utilizar essa imagem de réptil, claramente nós conseguimos atribuir. Porquê? Porque a amígdala é uma estrutura que, por exemplo, está relacionada com a agressividade. E, portanto, estamos a falar de estruturas que filogeneticamente têm uma grande história. São, de facto, muito antigas. Quando eu há pouco dizia que áreas cerebrais inferiores, de facto, têm ligação com áreas superiores, nomeadamente neocórtex, nomeadamente córtex pré-frontal, é mesmo muito importante que, por exemplo, uma estrutura deste tipo, como a amígdala, tenha uma ligação ao córtex pré-frontal. Ela tem ligação a outras áreas. Tem ligação, por exemplo, à área visceral, ao hipotálamo. Isso vai ajudar à expressão destas emoções. Mas há uma ligação clara ao córtex pré-frontal.
Eu costumo dizer isto em jeito de brincadeira, mas penso que, enfim, entendem o que eu quero dizer com isto. Quantas vezes, e agora vejam bem, como eu já disse isto várias vezes, quantas vezes é que já vos apeteceu bater em alguém? Quantas vezes é que já vos apeteceu dizer alguma asneira? Quantas vezes? Agora, quantas vezes é que vocês o fizeram? Espero sinceramente, é aquilo que eu digo, espero sinceramente que me digam nunca. Porquê? Porque há um córtex pré-frontal que é capaz, de facto, de processar adicionalmente a informação originada numa estrutura mais primitiva, como é o caso da amígdala. E é isto que nos permite viver em sociedade, ou melhor, também foi o facto de vivermos em sociedade que nos permitiu desenvolver estas áreas. Cá está o contexto, a relação. Nós sabemos perfeitamente, e isso vê-se, que em diferentes momentos do desenvolvimento da espécie, e inclusive em outras espécies, que quanto maior é a rede social de determinada espécie, maior é o desenvolvimento destas áreas pré-frontais. Claro que podemos levantar aqui a questão de quem é que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, mas obviamente há uma dialética que é extremamente importante. E que... Professor, eu pegava na anatomia do cérebro para falar de uma inquietação que eu tenho a nível da decisão ética e da tomada de decisão, que é esta realidade entre esse tal neocórtex, e o neocórtex é a parte mais superficial do cérebro, ou seja, numa escala filogenética de evolução, nós fomos percebendo se tivermos a imagem de um tronco cerebral como um cérebro reptiliano que nós partilhamos com os outros animais, uma massa branca, uma evolução do cérebro até chegarmos a uma identidade, esse milagre que é da construção do cérebro, que é esta estrutura que apenas primatas o têm e nós, de uma maneira mais clássica e espessa, morfologicamente, temos a massa cinzenta. E nós, ao longo da história, sempre atribuímos esta capacidade da racionalidade à massa cinzenta. Ainda hoje nós dizemos, os tipos que têm uma massa cinzenta, um tipo inteligente, é um tipo com massa cinzenta, aquele tipo que tem massa cinzenta, quer dizer que tem a sua racionalidade, ou seja, é uma pessoa inteligente e é capaz de decidir. Mas, na verdade, aquilo que é os mais recentes estudos que vocês fazem na área da morfologia, nós vamos vendo que onde vamos descobrir os valores, os princípios morais, aquilo que nos leva a dizer sim a umas coisas, a dizer não a outras, a considerar algo de bom e algo de mau, que isto é humano em nós, não a encontramos nos estudos mais recentes, não as encontramos neste neocórtex, nessa estrutura, nem sequer nesses núcleos. Mas há duas áreas, o professor já falou muito bem, essa área pré-frontal, o executive brain e as suas características, e depois o professor, vamos ao longo destes seminários falar se calhar da lobectomia e se calhar esta parte é essencial para viver, e vou-vos recordar uma história da galinha sem cabeça, a história da Mike, uma história fascinante de uma galinha que, por sinal, por azar, na década de 40, salvo erro, nos Estados Unidos, numa matança de galinhas, numa quinta, uma galinha que, ao cortar a cabeça, o dono da quinta enganou-se, a galinha lá fugiu a cabeça e cortou-lhe a cabeça e, por milagre, a galinha não morreu, mas conseguiu viver 18 meses sem cabeça. Na verdade, hoje vocês sabem que não lhe cortou totalmente a cabeça. Houve um conjunto de estruturas neuronais que não foram cortadas, mas o que é certo é que aquele animal viveu sem a cabeça. Mas aquilo que me chama mais a atenção é esta mudança que para nós da ética é muito importante, de acentuação daquilo que é a definição do humano, em especial de duas áreas que são próximas, ainda que uma mais ligada a um sistema límbico mais próximo, como é o estriado, e
a área pré-frontal como a base daquilo que são os nossos valores morais e as nossas atitudes. E aquilo que eu gostava de discutir com o professor é esta ideia. Na verdade, nós podemos encontrar no cérebro a justificação para os nossos valores, os nossos princípios morais? Bom, antes de mais, há um aspecto que é importante e que é que esses valores são também uma construção, são também resultado daquilo que é a educação, daquilo que é a cultura. E, portanto, há aqui um processo, de facto, que é obviamente, ou que está obviamente ligado à aprendizagem, lá está ligado ao contexto, está ligado a esta dialética, e que depende e que precisa muito de várias estruturas cerebrais para que, de facto, possa acontecer e possa ser implementado. Por exemplo, eu vou dar aqui o exemplo, imagine que estamos a falar de alguém que, por algum motivo, não importa, faz uma lesão desta... Eu agora vou ficar só com um hemisfério, e até nem de propósito, pode ser aqui precisamente com um hemisfério direito. Imaginem que faz uma lesão, imaginem uma lesão traumática, nesta parte mais ventral e mais medial do córtex pré-frontal. Bom, efetivamente, eu posso estar perante esta pessoa e posso lhe perguntar exatamente, olhe, como é que, estando numa determinada circunstância, imagine, estando num casamento, numa igreja, como é que se deve comportar? Ele, muito provavelmente, a pessoa muito provavelmente é capaz de me descrever exatamente qual é a pauta de comportamento aceitável para estar naquele contexto social. O que é que você deve dizer a alguém que sabe que acabou de perder um familiar? Ele vai, com certeza, ser capaz de me poder elencar exatamente aquilo que deve ou não deve dizer à outra pessoa. A grande tragédia desta situação que eu estou aqui a recriar é que o indivíduo, eventualmente, vai ser incapaz de executar tudo aquilo que ele sabe que deveria executar. Ou seja, no fundo, a informação de como é que me devo comportar nas diferentes circunstâncias, o que é que eu devo estar atento nos outros para poder interagir com os outros, toda essa informação ela vai sendo acumulada. No fundo, é preciso depois a capacidade para a poder pôr em execução nos momentos corretos. E para isso precisamos muito desta área, por exemplo, desta área do córtex pré-frontal, desta área ventromedial. Claro que eu estou a ser aqui um pouco reducionista. Depois também há aqui um outro aspecto que também é fundamental e eu gostava de o trazer para esta questão, e agora que estamos também nesta altura conturbada, vivemos um período da história de facto tremendo, a pandemia, agora esta questão da guerra, que é eventualmente um dos aspectos que mais interessante é na nossa condição humana e que também está ligado a isto, que é a capacidade de empatia. A capacidade que eu tenho de, olhando para o outro, ser capaz de me imaginar na posição do outro e assim modificar também o meu comportamento e aquilo que são as minhas necessidades e aquilo que são os meus objetivos em função do outro. Ou seja, fazer a minha adequação. E essa empatia, está fácil de ver que também está dependente desta área pré-frontal, mas não só. Está dependente de toda uma população de neurónios que nós podemos encontrar em diferentes regiões do córtex cerebral e que funcionam de uma forma muito curiosa. Funcionam em espelho. O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, imagine que está neste momento a ver alguém, ou seja, um vídeo de alguém que por acaso está a martelar um prego e acerta com o martelo no dedo. Há neurónios no encéfalo de quem está a ver a situação
que estão associados precisamente ao processamento daquela informação dolorosa que se ativam. Ou seja, não foi só a pessoa que acertou com o martelo no dedo que de facto teve uma série de ativações associadas à dor. Quem assistiu, em condições normais, estamos a falar de funcionamento normal, os mesmos neurónios vão entrar em atividade, ou seja, vão funcionar como que em espelho. Quem é que nunca fez isto de estar a olhar para alguém que se magoou e nós próprios fazemos aquela cara de "Ih, deve ter doído"? E no fundo, aqui estamos a ver, de facto, um tipo de neurónios que tem um comportamento que é muito curioso e que não se encontram apenas nas áreas frontais, mas também em outras áreas, lá está, em outras áreas neocorticais. E, portanto, tudo isto são mecanismos cerebrais que, de facto, não podem ser dissociados ou completamente ignorados quando nós pensamos, por exemplo, em questões de relações humanas, em questões ligadas à aceitabilidade ou não aceitabilidade dessas mesmas ações e, eventualmente, em construções mais elaboradas no próprio domínio da ética. O que me está a dizer é a grande questão que eu coloco quando trato estas questões da ética e da decisão e da moralidade como um atributo humano e a sua construção não tão neurobiológica. Porque, apesar de tudo, aquilo que eu vejo é que continuamos a dizer que as questões epigenéticas, as questões do meio, a relação, a simpatia ou a empatia como realidade fundamental para a construção do nosso quadro de valores. Mas, na verdade, nós voltamos sempre a falar de neurónios, cérebro, cérebro, cérebro. E na minha perspectiva, acho que esta discussão leva-nos sempre a dizer que há uma centralidade deste órgão para tentar explicar estas realidades. Mas eu recordo uma coisa que já um velhinho, de vez em quando lembro-me de ir buscar os velhos, porque eles sabem mais que nós um bocadinho, já passaram por outra experiência e as suas ideias já foram tão marteladas ao longo dos séculos que deixaram alguma coisa perene. E Santo Tomás de Aquino tinha uma expressão que ele fazia, que ia buscar também aos gregos, claro, como era evidente, mas que ele perpetuou como os atos de homem e os atos humanos. Ou seja, o que ele fazia era uma distinção entre todos nós, enquanto seres humanos, praticamos atos que são de homem, que estão muito ligados aos nossos instintos, àquilo que é, hoje em dia diríamos, mais instinto de sobrevivência, as nossas necessidades mais básicas, de nos defendermos, de termos medo, frio, calor, todas aquelas são as nossas condições e isso nós partilhávamos, segundo ele, partilhávamos com os outros animais. A divindade tinha distribuído esta condição de atos de homem a todos os outros animais. Mas que depois, aquilo que acrescentava em nós a divindade era esta capacidade, este dom da graça, que era, no fundo, os atos humanos. E aquilo que definia estes atos humanos era, para além desta realidade, dessa construção de tal empatia perante o outro, ou seja, que nos leva a pensar no outro, e ao mesmo tempo era um elemento fundamental que era um sentido que também estaria ligado aos atos de homem, que era o receio social. Ou seja, quando eu dizia eu não bato em alguém porque tenho medo que o outro me bata a mim, eu não mato a outra pessoa, condeno a matar o outro, o homicídio, porque eu não quero que o outro me mate a mim. Ou seja, este código social foi quase como uma defesa, autodefesa do homem para viver em sociedade. Nós hoje vivemos um outro elemento mais extraordinário, que é esta acentuação de como é que nós podemos, através destes estudos, destas condições, perceber que estes tais valores que nós podemos dizer
que são herança cultural, os nossos valores da nossa sociedade portuguesa, são valores moldados por uma cultura judaico-cristã, no nosso caso, mas que, na verdade, quando nós olhamos para uma perspectiva global, nós descobrimos que há valores que são universais. E estes valores universais, que chamamos princípios, nós temos-los aqui e temos-los no outro hemisfério, no povo, num outro grau de desenvolvimento, e que eles também existem, ou seja, não é só uma construção cultural. Isto quer dizer que temos que aceitar que a construção dos nossos valores, que nos faz ser homens e mulheres, é isso que faz o sentido de humanidade. Ainda agora nesta guerra da Ucrânia, aquilo que mais nos vem à mente, a olhar para aquelas cenas, é onde está a humanidade. Onde está a banalidade do mal, de Hannah Arendt, que no fundo é retornar a todo este sentido. E isto é uma construção humana, na qual a estrutura neuronal nos ajuda, mas aquilo que eu vejo, e isto discuto consigo, porque sabe muito mais destas estruturas que eu, é como é que essa estrutura se exterioriza, ou seja, ou melhor, como é que a realidade do exterior molda o nosso interior, ou seja, quais são as vias de acesso, imagino que os sentidos sejam eles, mas... Podemos ver isto de uma forma relativamente simples e, como dizia o outro, a ontogenia é uma recapitulação da filogenia, ou seja, o desenvolvimento individual recapitula um pouco aquilo que acontece com o desenvolvimento da espécie. E podemos ir para um nível relativamente mais elementar, pensando num ser que acaba de nascer e que, de facto, tem um sistema nervoso perfeitamente imaturo e que, basicamente, os grandes inputs desse sistema nervoso têm obviamente a ver com o exterior, mas são sobretudo internos. Portanto, são sobretudo viscerais. O que é que acontece? Acontece que com essa constituição dessa proto-identidade do organismo, vai começar a surgir a interação com o meio. E então, esse ser que acabou de nascer, passado uns dias, começa a perceber, entre aspas, que as suas próprias ações, aquele sistema nervoso entende que as ações têm respostas. E que vai entendendo como sendo resultado da sua própria ação. Ou seja, é um processo, e aqui estou a descrever basicamente o que acontece no desenvolvimento da consciência e no aflorar da consciência e no desenvolvimento de cada um de nós, a partir do momento em que nascemos, com aquilo que terá acontecido em termos evolutivos. Que realmente nós fomos-nos aproximando uns dos outros por toda uma série de necessidades e essas aproximações obrigaram o meio obrigou a que desenvolvêssemos também outras competências no sentido de podermos manter aquilo que nos seria útil em termos evolutivos. Por exemplo, eu há pouco dava esta ideia de que nas sociedades mais complexas, nas sociedades mais numerosas, os indivíduos normalmente têm córtexes pré-frontais mais volumosos também. Porquê? Porque a partir de determinada altura, e nós vemos isso na história da humanidade, a partir do momento em que deixamos de ser caçadores-coletores e tivemos que ficar todos uns com os outros e a fazer trocas, começou-se a perceber que se calhar era mais importante o outro estar vivo para podermos nós próprios também mantermos a nossa integridade e o enquadramento e, portanto, no fundo, talvez seja por isso que, como bem diz, aquilo que é incorreto aqui possa ser incorreto numa qualquer tribo que se encontrou agora na Amazónia, porque, de facto, há um processo de evolução, mas que é um processo, que é isso que eu queria dizer, claramente interativo. Claro que se nós não tivermos a estrutura cerebral suficientemente sã,
vamos ter muito mais dificuldade em fazer este processo. Mas é um processo que é de alimentação e retroalimentação contínua. E eu penso que, se pensarmos nessa perspectiva, em termos evolutivos, e não apenas na perspectiva de que, enfim, é uma matéria que se desenvolve porque se desenvolve, e que depois tudo fica dentro daquela matéria, temos que perceber um pouco nesta dança de alimentação, retroalimentação. Não sei se... Sim, eu acho que isto pode ajudar também a percebermos esta construção dos valores, porque, na verdade, da ideia central do neuroreducionismo, desse paradigma em que o cérebro é que comanda tudo e, portanto, é ele que controla tudo, quer dizer que, afinal de contas, o cérebro também é moldado neuroplasticamente, através da sua neuroplasticidade. Ele é capaz de, com o seu meio exterior, moldar a sua estrutura neuronal. Aliás, desculpa, António, dizer que de facto tocou aí num ponto fundamental, não pensando apenas em termos evolutivos, mas pensando na nossa vidinha diária de cada um de nós. É que, de facto, o nosso sistema nervoso, o nosso encéfalo, tem esta capacidade fantástica de ser plástico, moldável. A neuroplasticidade é fundamental. E nós podemos interpretar esta neuroplasticidade, e se quisermos pensar num ponto de vista mais celular, como a capacidade de fortalecer as ligações que são importantes, as sinapses que são importantes, as ligações entre neurónios que de facto estão a cumprir uma função que é relevante para o indivíduo, e de enfraquecer eventualmente aquelas que não estão a ser úteis, não estão a ser utilizadas. E, portanto, este mecanismo de neuroplasticidade é um mecanismo fundamental, obviamente, para a aprendizagem e para a adaptação, de facto, aos contextos, às circunstâncias. O que quer dizer, dito por outras palavras, somos muitos neste seminário e haverá pessoas que têm um vasto conhecimento, como os nossos alunos, como os nossos professores, muitos dos que nos estão a ver e a ouvir têm um conhecimento profundo e até muito mais profundo, se calhar, até que o nosso, sobre estas questões, esse mundo fascinante, mas acredito que também haja uma população grande de que todas estas palavras são novas. E uma das coisas, e que para mim vai ser útil para eu depois comentar consigo mais algumas coisas, professor, era explicar que, afinal de contas, no cérebro não há só células neuronais, ou seja, as células neuronais não são só neurónios. E isto das sinapses e a neuroplasticidade quer dizer que há células neuronais, em especial neurónios de vários tipos, que migram de uma zona para outra para se adaptar, é isso que... Bom, basicamente, quando nós pensamos em sistema nervoso, estamos obviamente a pensar, em primeiro lugar, em neurónios, quer dizer, pensamos nos neurónios, que são células que têm uma capacidade, de facto, de excitabilidade, de gerar corrente elétrica, que depois leva à libertação de umas moléculas, que são os neurotransmissores, que se ligarão a outros neurónios, e de facto, que são as tais sinapses, mas a verdade é que, mais do que neurónios, nós vamos encontrar no nosso sistema nervoso células que são as chamadas células da glia, que são umas células que dão suporte aos neurónios. Na verdade, isto é uma contabilidade aproximada, por cada neurónio teremos cerca de 10 células da glia, que são células que, de certa forma, ajudam àquilo que é o funcionamento normal do neurónio. Por exemplo, preparam aquelas substâncias que possam eventualmente passar da circulação sanguínea. É uma sociedade esclavagista, então. É, completamente. Os neurónios, eu costumo dizer, é a banda de rock, é a estrela. Estão no palco e dão um espetáculo. Mas quem suporta todo aquele espetáculo, aquele palco, é o backstage. E o backstage estão as células da glia. Se as células da glia falham, é um problema. Por exemplo, há umas células da glia que são os oligodendrócitos, tem este nome. Mielinizam os axónios. Se por acaso falham... A mielina é aquilo que isola
o axónio, se falham, São as ligações que obviamente eu vou ter muita dificuldade em poder conduzir informação à velocidade que conduzia anteriormente. E que pode estar relacionado com a doença de Alzheimer e algumas doenças neurodegenerativas. Pode estar relacionado com doenças neurodegenerativas, exatamente, e que de facto resultam nisso, na diminuição da condução da informação. Por exemplo, tenho outras células, que são, para mim são as minhas favoritas, são os astrócitos, parecem umas estrelas, daí o nome, que são muito engraçadas porque de facto fazem parte de um sistema de barreira entre aquilo que é a circulação sanguínea e o que é o tecido nervoso. Os astrócitos são células muito sensíveis a diferentes condições neurológicas que, mais do que terem a ver com a afetação direta do neurónio, têm com a afetação destas células da glia, nomeadamente com estes astrócitos. Portanto, efetivamente, há mais células da glia do que neurónios. Mas não acha que há muitos escravos para poucos senhores? Não, acho que não. Acho que, de facto, os neurónios... Um neurónio, olhando para um neurónio, é uma célula bonita. Tenha ele a forma que tiver, porque, como disse, há de várias formas. Mas é uma célula bonita, quer dizer, uma célula que é capaz de, porque há um fluxo de substâncias através da membrana, de repente gerar uma corrente elétrica, é uma coisa fantástica. Não é? Mas um neurónio é bonito, mas um neurónio por si nada vale. A riqueza do sistema nervoso e a riqueza do encéfalo, a riqueza funcional do encéfalo, está na capacidade que os neurónios têm de estabelecer conexões uns com os outros, de estabelecerem sinapses. Nós temos cerca de 100 bilhões de neurónios. 100 bilhões. Se nós formos... E cerca de 20 ou 30% destes estão no córtex. Estão no córtex cerebral. Perguntavam-me porque é que isto tem sulcos, porque é que isto está aqui tão... Porque isto desenvolve-se de tal maneira para caber tudo dentro de uma cabeça que possa sair pelo canal do parto, não tem outro remédio senão, de facto, dobrar sobre si próprio. Esse é um aspecto. Mas estava a dizer, 100 bilhões. Um neurónio tem terminações que são capazes de ligar com outros neurónios. Para abreviar, na terminação do axónio poderá ter cerca de 10 mil terminações, nos dendritos também. Portanto, a possibilidade de fazer sinapses é uma coisa perfeitamente assustadora. Assustadora no bom sentido. É uma potencialidade tremenda, tremenda. E, portanto, é uma máquina pesada. É uma máquina que é de difícil manutenção. Tem potencialidades enormes, por isso precisa deste backstage todo das células da glia e portanto, acho que estará muito bem, por isso é que o rácio se mantém assim neste... Peço desculpa, tenho aqui duas questões que me parecem ser oportunas agora, aliás já existem mais, mas vou passar àquelas que parecem que são oportunas neste momento, que é da Isabel Matos. E se novas áreas foram, entretanto, descobertas? E o que é que falha no cérebro para que surja a depressão nervosa? Pois essa é a questão do $1 milhão, porque nós podemos, relativamente à depressão, nós podemos de facto andar aqui e encontramos várias áreas que se encontram implicadas na depressão. Logicamente, quando falamos de depressão, também temos que perceber que poderemos estar a falar aqui de diferentes dimensões. A depressão é uma condição que, obviamente, tem diferentes níveis de severidade, tem diferentes características, diferentes apresentações, isto apesar de, obviamente, haver critérios de diagnóstico, obviamente, definidos para isto. Mais do que as áreas cerebrais, aquilo que nos últimos anos se tem investido bastante é na compreensão, sobretudo, da neuroquímica da depressão, naquilo que são as alterações ao nível dos neurotransmissores. Ou seja, o que é isto? São moléculas libertadas pelos neurónios que se vão ligar a outros neurónios e dessa forma vão ou excitar os neurónios ou inibir os neurónios. Portanto, é uma forma, são moléculas que são utilizadas na comunicação entre neurónios. E essa é uma área que tem sido muito explorada na depressão. E isto é quase que já de livro, dizer que
na depressão, ou a depressão poderá estar relacionada, por exemplo, com uma diminuição da serotonina, que é um neurotransmissor. E então aparecem os fármacos que vão inibir a recaptação, a reabsorção dessa serotonina. Sabemos, e eu aqui não queria entrar muito em pormenor, mas nós sabemos por estudos relativamente recentes que não explica tudo, não é suficiente para explicar a depressão. Depois fala-se de um outro neurotransmissor e fala-se da dopamina. A dopamina, que é um neurotransmissor, nomeadamente a dopamina libertada por uma área cerebral, que é a área mesolímbica, e que, de facto, é extremamente importante para a sensação de bem-estar, para a sensação de prazer. O que é que nós também sabemos daquilo que são estudos relativamente recentes? É que também não ajuda a explicar tudo da depressão. Se assim fosse, uma correção nos níveis de dopamina ou uma correção dos níveis de serotonina resolvia toda a depressão do mundo. Portanto, no fundo, em termos de áreas cerebrais, novamente o pré-frontal já perceberam, não é? Acaba por ser uma caixa onde cabe muita coisa. E, portanto, quando nós metemos muita coisa numa caixa, é também porque temos uma dificuldade em discernir, de facto, o que é importante ou que parte é que está aqui relacionada ou não. Mas o pré-frontal também está aqui implicado. A verdade é esta, é que a depressão é uma condição, enfim, como é que nós já sabemos na psicologia que as coisas funcionam assim, multifatorial, em que nem sempre as relações são simples. Não basta dizer que é uma área cerebral que está alterada para se dizer que, enfim, que é essa área e essa alteração que provoca a depressão, o mesmo para os neurotransmissores. Embora haja, pronto, enfim, alguma, de facto, um paralelismo, enfim, consoante os estudos que são realizados, são morfológicos, funcionais, mas, de facto, não há uma causa única para uma condição complexa como é a depressão. E eu quase que eu só acrescentava um bocadinho, aproveitava esta deixa, essa pergunta que agradecemos, para voltar a recalcar uma ideia que o professor Bruno nos deixou e que é a ideia desta hipótese espantosa desse livro fantástico de Crick, que nos diz precisamente desta complexidade do funcionamento neuronal. E, na verdade, aquilo que é esta procura do encontro de um fator que possa resolver um problema de saúde, neste caso a depressão, mas muitos outros fatores. Eu há bocado referia à questão das doenças neurodegenerativas, encontrar um fator que seja causador desta realidade e que nós não temos essa capacidade, mas esta ideia, a mim, professor, serve-me para, neste trabalho e na minha preocupação, de encontrar, tendo por base, e esta é a função da neuroética e o meu estudo, tendo por base o conhecimento cada vez mais profundo que vocês nos dão do funcionamento neuronal, encontrar razões para alavancar uma perspectiva de uma axiologia, de um conjunto de valores que não podem estar presos a um funcionamento interno desta realidade. E para isso, eu servia-me desta ideia, que gostava de ouvir a tua opinião também sobre isto, que é esta ideia da complexidade e perceber como, por exemplo, naquilo que é a nossa reação, a interação com o meio, há não só aquilo que é a afetação pelos sentidos da realidade que nos chega e que vai diretamente a áreas concretas do nosso cérebro, mas que depois uma terceira área deste encéfalo, este cerebelo, esta estrutura pequenina, este cerebelo, porque se chama precisamente como se fosse um pequeno cérebro, mas que não é um pequeno cérebro, mas que tem algumas condições, onde estão questões de memória e de recordação, e para falar de dois aspectos que são importantes, que é a importância da memória, da recordação, onde é que se encontram nesse hipocampo, onde se encontram essas nossas recordações, que são também recordações não só de factos, mas de
conceitos, de pensamentos abstratos daquilo que é a realidade, e é uma área muito pequenina do nosso cérebro. E um outro aspecto que Damásio, nos seus livros, e devemos sempre ler os livros de Damásio, não só o Erro de Descartes, o mais conhecido, mas também o outro livro, À Procura de Spinoza, que nos fala precisamente da importância da emoção em todo este aspecto. E para nos recordar também que mesmo neste efeito terapêutico, percebermos esta complexidade do cérebro ajuda-nos também a ter consciência da dificuldade da intervenção neste aspecto. Uhum. Sim, de facto, e também só queria rematar quanto a esta questão da depressão. Nós estamos aqui, a questão foi muito neste sentido, qual a área, eu entrei muito bocado nesta conversa, na neuroquímica e tudo mais, e fiz bem. Agora, é importante também perceber aqui o seguinte, é que quando eu advogo, quer dizer, quando eu transmito esta forma de funcionamento cerebral, de que existe uma interatividade, existe uma memória, existe uma aprendizagem, atenção, eu também estou a dizer o seguinte, que a própria, por exemplo, psicoterapia, que é, obviamente, a considerar como método de tratamento no âmbito da depressão, é, à sua medida, também uma terapia biológica. Porquê? Porque também é uma intervenção que produz alterações ao nível dos neurotransmissores, que produz alterações ao nível da conectividade cerebral. E nós que gostamos muito, como eu dizia no início, de andar à procura do cérebro para validar aquilo que vemos muitas das vezes nas pessoas, há estudos de ressonância magnética em que mostram claramente isto. De facto, há um efeito no funcionamento cerebral da psicoterapia. Portanto, não pensar que estamos só a falar de farmacologia na intervenção, porque lá está, não há uma causa única. Professor, nesta continuação, o Luís Prenda pergunta-nos se atualmente o cérebro é 100% perfeito no organismo humano. Bom, isso é uma pergunta que nos leva aqui quase a uma reflexão transcendental. É assim, eu estou contente com o meu. Não sei, António, que já começo a perder algumas faculdades, mas sim. Sim, eu também, mas eu estou a viver bem com isso. É assim, eu gostaria aqui já que também estamos a falar de grandes nomes, eu gostaria de falar de um grande nome que é Custódio Rodrigues, professor Custódio Rodrigues. E o professor Custódio Rodrigues, isto vai de encontro à pergunta. Ele, a determinada altura, citava o trabalho de um outro cientista, mas ele citava isto com uma emoção que me marcou. Pronto. A memória ainda não se perdeu, pelo menos do que tinha a ver com o professor Custódio Rodrigues. E ele dizia basicamente isto. Se um extraterrestre chegar ao planeta Terra e olhar para a humanidade, vai dizer: esta gente está perdida. Está perdida. Esperemos que o córtex pré-frontal se desenvolva a tempo de salvar a humanidade. Portanto, esta ideia é, de facto, uma ideia que, se calhar, vai um pouco no sentido da pergunta. Um pré-frontal capaz de integrar bem as informações do meio interno, do meio externo, capaz de integrar informação proveniente da cara de sofrimento de alguém porque perdeu alguém ou porque está ameaçado neste momento quanto à sua integridade física, quanto à integridade física dos seus familiares. Isto está altamente relacionado com um bom funcionamento de um pré-frontal. Portanto, as coisas estão a andar, mas eu esperava que, de facto, esta profecia se pudesse cumprir. E, por outro lado, há um aspecto que me faz lembrar esta pergunta, que também agradecemos, mas que nos recorda este mito de dizer que nós só funcionamos com 10% do nosso cérebro para isso. Eu costumo dizer que nós temos o cérebro na sua funcionalidade total e o cérebro possível, e, portanto, se é o possível, é o ótimo nestas circunstâncias. Ou seja, era humanamente impossível, e já citei aquele livro da hipótese espantosa de Crick, que ele diz precisamente isto. É espantoso esta hipótese de esta estrutura
conseguir fazer aquilo que a humanidade conseguiu fazer. E nesse sentido, este cérebro é perfeito no sentido de é o possível que temos no contexto da nossa realidade. Era impossível termos outro, porque era este o cérebro que foi evoluindo até agora. Eu tenho agora aqui uma outra questão do Paulo Macedo, não sei quem poderá responder, que diz assim: aproveitando a oportunidade, gostaria que me informassem qual o decreto-lei que regula o internamento compulsivo e se não acham que para este seja decretado não deveria ser no mais curto espaço de tempo. Bom, isto agora, a memória aqui vai começar a falhar, porque eu realmente, quando esse era um projeto de lei, portanto, isto terá sido em 98 ou 99, portanto, deve ser por aí que estará esse decreto de lei. Relativamente à pergunta que era se devia ser aplicado o quanto antes? Sim, no mais curto espaço de tempo. Pois, isso dependerá, obviamente, do caso em concreto, mas acho que, e aliás, havia algo na altura que me incomodava e que eu cheguei a pôr a questão precisamente ao professor Daniel Serrão, que era o seguinte, quer dizer, um indivíduo não tem a capacidade de decidir se está em condições, se não está em condições e, portanto, faz o internamento compulsivo. Mas depois tinha opinião a dar sobre a possibilidade de ser feito tratamento eletroconvulsivo. Ou seja, não tinha condições mas depois para decidir se já tinha. Portanto, aquilo que causava-me algum incómodo. Agora, eu muito sinceramente eu não consigo dar uma resposta mais, enfim, minimamente informada ao nosso auditor, porque isto intrigou-me há uns anos atrás, foi alvo de algum estudo há uns anos atrás, mas já de facto há muito tempo que não debruço sobre o assunto. E obviamente que a questão dependerá também muito das circunstâncias, mas penso que, sendo de facto para cumprir o propósito que é a proteção do indivíduo, obviamente que quanto mais cedo melhor. De uma forma genérica seria esta. E há uma questão, Paulo, obrigado pela sua questão, que é uma questão ética que se é colocada. Que é, como sabe, o internamento compulsivo é sempre uma violação da autonomia da pessoa doente. E, portanto, porque há critérios que interferem nesta questão da sua autonomia. E aqui é o verdadeiro dilema entre o princípio da beneficência, a necessidade de fazer o bem àquela pessoa e, por outro lado, a preservação da sua autonomia. E sempre o legislador, sempre a comunidade, sempre todos os conselhos de ética chamaram a atenção de que o princípio da beneficência, sem a prevenção e sem a promoção da autonomia, não é verdadeiro princípio da beneficência, ou seja, não é o fazer bem à pessoa. E também o princípio da autonomia, mal entendido, pode levar a uma má execução no princípio da beneficência, ou seja, a necessidade de fazer o bem. Portanto, aquilo que nos diz a lei, o decreto-lei em especial, e a prática clínica, é esta grande preocupação de que essa coartação da liberdade da pessoa, da sua autonomia, tenha uma fundamentação clínica, mas não só clínica, social, do seu suporte familiar, da própria razão dessa motivação, que possa justificar que esse valor de perda, que é o valor da sua autonomia, seja justificado pelo verdadeiro valor da beneficência e, em último caso, no princípio da justiça em relação à convivência com as outras pessoas. Portanto, a grande preocupação do legislador é sempre esta questão de ter muito cuidado para que não seja na história, e nós na história da humanidade vimos alguns atropelos a esta realidade, muitos daqueles que era, por exemplo, na União Soviética, muitos dos dissidentes do regime e em muitas outros regimes, o internamento compulsivo era justificado para prender pessoas que pensavam de maneira diferente e havia uma justificação, e toda esta tradição, toda esta memória que nos vem dos atentados à liberdade das pessoas
pode justificar o princípio da precaução, que é um princípio muito importante em ética, que leva a pensar nesta realidade. Portanto, a justificação pode ser a base científica, a base médica, clínica do profissional de saúde que faz o seu diagnóstico, mas há uma dimensão ética que é este princípio da autonomia que deve ser tido em conta no processo terapêutico. Não sei se o nosso auditório quer colocar alguma questão. Está tudo em silêncio. Para já não tenho aqui mais nenhuma questão. Se quiserem continuar, temos 10 minutos. O professor Luís Monteiro. E ele pediu para falar um bocadinho alto, professor, para conseguirem ouvir, por favor. O professor Bruno falou há pouco acerca da interação entre o cérebro e o meio ambiente. Nessa perspectiva, pergunto se uma simples conversa, um diálogo, se tem a possibilidade de provocar alterações no funcionamento cerebral e, consequentemente, no comportamento. Tudo dependerá, eu agora dizer, tudo dependerá do tipo de conversa. Mas vamos ver o seguinte, à luz deste princípio, obviamente que a emissão de uma resposta, a obtenção de um feedback vai, de certa forma, ou reforçar ou diminuir a ligação de várias sinapses. Não há dúvida absolutamente nenhuma acerca disso. Basicamente, isto é o princípio da própria neuroplasticidade. Por isso, se pensarmos, por exemplo, quando se fala em psicoterapia, muitas das vezes o chavão que surge é a ideia de vou lá para conversar. Na verdade, não é isso. É conversar, obviamente, claro. A verdade vai para um processo de aprendizagem. É um processo de construção. Se quisermos ver isto do ponto de vista celular, é um processo que se vai traduzir num mecanismo que é chamada potenciação a longo prazo. Ou seja, em que se vão fortalecer determinadas ligações neuronais e que, para que essas ligações neuronais possam ser privilegiadas, eventualmente outras vão ser deprimidas, vão ser diminuídas. Uma sinapse ocupa espaço. Uma sinapse tem peso. Há produção de substâncias, há produção de neurotransmissores. E essa produção, essa criação, essa formação gera alterações estruturais. Poderão ser mais ou menos visíveis, macroscópicas, microscópicas, pode ser visível numa ressonância magnética, um estudo morfométrico, mas muitas das vezes são mais visíveis até do ponto de vista funcional. Olhem, logo à partida onde? No comportamento, naquilo que é visível do indivíduo. E depois, e era isso que eu há pouco tentava de facto destacar, também imagiologicamente se percebe que um indivíduo passando por um processo psicoterapêutico, por exemplo, relacionado com depressão, há de facto alterações na conectividade cerebral. Há alterações que se operam. E tanto mais visíveis são essas alterações, essas reconexões, essas modificações, quanto melhor clinicamente o indivíduo também se encontra. Ou seja, o que quer dizer que eu, neste momento, estar aqui a falar com António, perante estes auditores, com estas luzes aqui à minha volta, não tenham dúvidas que queimaram-me já uma ou duas sinapses, mas fortaleceram-me 4 ou 5. Fortaleceram-me 4 ou 5. Portanto, o meu cérebro já não é igual. Já não é igual. E eu não sou igual. Fazendo as contas até ao final do seminário, Pronto, vou sair daqui com uma cabeça. Olha, mas, professor, eu só gostava de completar, de refletir aqui numa outra perspectiva, que é a questão da diferença entre alterações estruturais e funcionais, que muito bem o professor disse. Na verdade, o conceito da neuroplasticidade, essa capacidade de migração de núcleos de células neuronais que migram para algumas áreas do cérebro, é uma realidade, mas que requer algum tempo.
Ou seja, imaginai o que é o mais simples, que é uma criança que começa a aprender a tocar piano, ou a tocar piano em especial. É natural que, se continua a estudar piano e a ser um grande pianista, se o professor Bruno fizesse uma análise ao núcleo, ao número de neurónios em áreas auditivas, em áreas táteis, fosse encontrar um maior número de neurónios que, por exemplo, a outra pessoa que não aprendeu. Porquê? Porque há uma adaptação, e há estudos muito interessantes com taxistas de Londres e o seu sentido de orientação e como foi crescendo desde que começaram a trabalhar até vários anos depois de estarem a exercer esse trabalho nas ruas de Londres, a capacidade que eu tinha, ou seja, estruturalmente há uma mudança com o tempo. E outra coisa é aquilo que o professor há bocado nos estava a explicar, que é esta alteração funcional. Ou seja, as sinapses, como são ligações produzidas, eletromagnéticas ou não, mas produzidas com substâncias, é evidente que uma conversa como a que eu estou a ter agora, ou uma conversa mais emotiva, digamos assim, esses neurotransmissores, essas substâncias que vão ser produzidas, são suscitadas a uma maior produção quando eu tenho uma conversa mais emotiva, oxitocina, por exemplo, quando estamos a falar com alguém que gostamos, ou a falar com alguém com quem não gostamos, há esta realidade. E então, o que se verifica nessas conversas, nessa conversa de circunstância, pode mudar o coração, e há uma coisa que eu sempre achei muita piada, que é um nervo que se chama o nervo vago. O nervo vago, no fundo, sempre tive esta ideia, é o nervo que faz aquelas borboletas no estômago quando estamos apaixonados ou quando estamos nervosos, aquilo que parece que há alterações, tem de ir à casa de banho antes de um exame, a ativação deste nervo vago. E vago, os antigos eram muito inteligentes, vago porque ele percorria tudo, andava por todo lado e, portanto, era por isso que era vago, não se sabia a sua ligação concreta. E, na verdade, aquilo que faz, essa ativação desse sistema nervoso periférico, emocional, que vem de uma conversa, quando nós temos com alguém, ficamos emocionados, mas quantos de nós já não ouvimos palestras fantásticas e dissemos, eu vou mudar tudo, eu vou, já a partir de amanhã já vou mudar as minhas atitudes, vou deixar de ser assim, e depois passam os dias e voltamos outra vez a ser as mesmas pessoas, porque nada estruturalmente se alterou. O que houve foi um aumento de oxitocina, um aumento de neurotransmissores que me levou a mudar algumas ideias. Acho eu que é mais ou menos assim que eu vejo. Não sei se está muito bem. Eu já agora, esta conversa é como as cerejas, não é? E, portanto, estamos aqui a começar. Isto está-me a fazer lembrar aqui outro aspecto, a conversa. E agora a conversa só pela conversa. A conversa pelo prazer de conversar. O prazer de ter alguém com quem conversar. Será um dos melhores acontecimentos, um dos melhores fenómenos para o funcionamento cerebral. Nós sabemos hoje, e agora olhando para alguns estudos morfométricos que medem o volume das áreas cerebrais, que a área pré-frontal, uma área particular da área pré-frontal, do córtex pré-frontal, tem a sua dimensão que está intimamente relacionada com a extensão da rede social do indivíduo. Não estou a falar do Facebook, não estou a falar do Instagram. Estou a falar do número de pessoas com quem esse indivíduo interage. Amigos, familiares. A importância de uma voz, e agora, passando aqui a publicidade, de uma voz amiga, é fundamental. É um princípio fundamental de saúde cerebral, de saúde mental. Professor, mais uma questão da Natália Nogueira. No caso das demências vasculares, é possível fazer avaliação concreta que esclareça que partes do cérebro estão afetadas e que limites irá existir no comportamento diário do doente? Bom, isso é uma questão que advém, portanto, uma demência vascular. É essa a pergunta que é feita.
Demência vascular, não estamos a falar de um... Pronto. Bom, no fundo é preciso, em primeiro lugar, e isso é feito, é o estudo das áreas afetadas vascularmente. Ou seja, se estamos a falar, por exemplo, de uma demência de pequenos vasos, em que vão acontecendo pequenos acidentes isquémicos que se vão somando uns aos outros, obviamente que o território afetado, os territórios arteriais afetados, fazem, digamos assim, adivinhar e ajudam a identificar quais as áreas cerebrais que estão, digamos assim, afetadas por essa falta de irrigação, por esse processo de isquémia. E isso, de facto, pode orientar na formulação de hipóteses. Ou seja, por exemplo, se nós pensarmos aqui, não queria muito ser tão taxativo, porque obviamente não vou conseguir abarcar aquilo que é a variabilidade de situações, mas se eu penso, por exemplo, que o maior número de lesões vasculares estão do lado direito, e não tanto no lado esquerdo, se calhar eu vou começar logo a pensar, bom, que se calhar vão aparecer muito mais problemas de índole visoespacial, de índole da orientação da atenção, mas eventualmente se isto acontece do lado esquerdo já pensarei de outra forma. Portanto, no fundo já vai orientando hipóteses, que depois são confirmadas com a avaliação do doente. Com a avaliação do doente. É aí que efetivamente nós vamos perceber, lá está, muitas das vezes, olhando apenas para o comportamento, aquilo que são as áreas de funcionamento cognitivo que estão mais afetadas e são feitas, obviamente, em relação àquilo que são os dados que se conhecem acerca do doente e relativamente ao historial das lesões. Portanto, primeiro, perceber exatamente quais são as áreas vascularmente afetadas. A partir daí são levantadas, obviamente, hipóteses, mas depois tudo se confirma, é com a observação do doente, de facto. Professor, eu tenho aqui alguém de Angola que diz, caro professor Bruno e professor Jácome, o debate está sempre interessante, mas coloca a questão aqui ao professor Bruno, que foi tutor do mestrado e manda uma saudação, exatamente. Alô, o Vítor Nina. Vítor. E coloca a seguinte questão: o professor acredita que os genes determinam a cultura ou a cultura determina os genes? Pois se assim for, a necessidade constante de moralizar a sociedade para estes não se perpetuam no tempo. Só podia vir do Vítor. Grande abraço, Vítor. O Vítor iniciou, foi meu aluno de mestrado, iniciou um trabalho muito importante de base epidemiológica de traumatismos cranioencefálicos no UAMBO. O Vítor está ligado à Faculdade de Medicina do UAMBO, é também um editor de uma revista de ciências médicas em Angola e já estou habituado a estas perguntas do Vítor, que são perguntas de facto tremendas. A cultura é aquilo que é, digamos, é a forma como olhamos para o mundo, é a forma como agimos no mundo e que nos foi transmitido não propriamente pela via genética. De outra forma, estaríamos a falar de outro tipo de características que não propriamente essas, as culturais. Pronto. E, portanto, eu percebo que há aqui uma tentativa, lá está, isto é mesmo a Vítor, de provocar aqui a discussão sobre o facto de se poder perpetuar determinado modo de funcionamento, nomeadamente determinado modo de funcionamento social, de uma forma mais eficaz. Mas aí, obviamente, já não seria propriamente cultura. Já não seria propriamente cultura, porque a cultura é, digamos, transmitida de uma forma não genética e, portanto, senão não seria cultura, seria outra coisa. Eram características genéticas. Não sei se, eventualmente, eu terei respondido à pergunta do Vítor. Ele poderia agora dizer, abanar com a cabeça, dizer que sim, não? Ou não? Então, não? vamos colocar aqui um comentário sobre esta questão e, entretanto... Mas, de qualquer forma, grande abraço, Vítor. Gostei de o ouvir. Ou melhor, de o ouvir, não.
Temos também aqui o João Pina, que também dá os parabéns pela iniciativa e pela palestra, e pergunta se faz sentido pensar que o ser humano é naturalmente depressivo, mas euforizado, no sentido de garantir a sua sobrevivência, ou seja, a euforia surge como um mecanismo de defesa que contribui ou determina a sobrevivência da espécie. Ora bem, ora bem, vou dizer uma coisa muito simples, muito simples. Há uma coisa que é certa e que começa no tronco cerebral. Está aqui o professor Luís, não me deixa mentir. No tronco cerebral nós temos lá um conjunto de neurónios a que damos um nome, todos vão saber dizer isto, que se chama formação reticular. A formação reticular tem um conjunto de neurónios que se projetam superiormente, passam para o tálamo, passam para núcleos da base e chegam ao córtex cerebral. Qual é a grande função desta formação reticular? É ativar o córtex cerebral. É ativar o córtex cerebral. É andarmos agora aqui acordados e vigis, como eu estou neste momento, super atento, e, portanto, em primeiro lugar, nós precisamos disto, de uma excitabilidade, de uma ativação, para que, de facto, aquilo que são, digamos, vou dizer de uma forma simplista, mas funções nervosas superiores se possam, de facto, desenvolver. Há pouco nós falamos do neocórtex e da importância do neocórtex. Se esta formação reticular falhar, está ali mesmo no meio do tronco cerebral, não há neocórtex que nos valha, porque simplesmente as células deprimem e deixa de haver funcionamento. Nesse aspecto, viram o toque que eu dei agora, pus aqui o deprimem. Nesse aspecto, nós fugimos à depressão, no sentido que, não clínico do termo, atenção, mas no termo, na perspectiva meramente neurobiológica. Então, nesse aspecto, a excitação é obviamente importante, porque de outra forma não conseguimos desenvolver aquilo que são diferentes atividades cognitivas, emocionais, comportamentais, enfim, todas aquelas que nos distinguem, nos caracterizam como ser humano. Eu bem sei que não respondi bem à sua questão, porque nesta perspectiva posso falar de excitação, ativação. Euforia, ou um estado... isso já é uma construção posterior a isto. Mas, de certa forma, olhando só para aqui, para os neurónios, sim, precisamos de excitação para que eles não deprimam, para que eles, ou melhor, que não fiquem inibidos e que, portanto, se ativem e estabeleçam conexões uns com os outros, sim. Vamos então a uma última questão, para depois irmos às considerações finais, que o nosso tempo já vai longo. Da Elizabeth Pereira: deveríamos caminhar para a criação de ginásios cerebrais e incentivar a sociedade a cultivar a mente, tal como já existe a disseminação da cultura do corpo? Isso era ótimo. Isso era ótimo. O pior é que neurónios bonitos e muitas sinapses não dão likes no Instagram. O grande problema é esse. Mas isto, António, penso que terá a ver com um dos nossos próximos encontros, em que vamos falar precisamente disto de estimulação. E que dentro da estimulação, obviamente, a estimulação por realização de atividades cognitivas, de atividades intelectuais, seria de facto fundamental. Isto depois também entronca com o nosso próximo encontro, que também terá a ver com o melhoramento do funcionamento. Plenamente de acordo, plenamente de acordo. Olha, deixem-me só chamar a atenção de uma outra perspectiva. Acho que a questão, eu percebo neste contexto, mas ela ainda está aivada de um bocadinho do dualismo da nossa sociedade. A separação entre o corpo e o espírito. Então teríamos ginásios para o corpo e ginásios para o espírito. Eu advogo, tenho esse sonho, de que o nosso culto do corpo seja muito perspectivado naquela ideia dos latinos mens sana in corpore sano. A mente sã num corpo são. E se calhar mais do que construir outros ginásios para a mente,
fazer com que os nossos ginásios deixem de ser lugares de abrutamento das pessoas, de criação de músculos exteriores, para criar outra estrutura em que, para além do culto da dimensão estrutural do corpo biológico, haver também esta dimensão da dimensão espiritual e da dimensão do espírito e do cultivo do espírito. Já vemos isso um bocadinho naquelas aulas de yoga, nas aulas de pilates. Nós já começamos a sentir que há ali um ambiente que não é só corpo, há também uma dimensão espiritual. E eu acho que era essencial, cara auditora, que promover e pedir aos donos, aos proprietários dos ginásios, para fomentar outro tipo de aulas, que não sejam só aulas de culturismo, de culto do corpo, que acho ótimo, em primeiro lugar. Mas se conseguirmos atualizar isso com outra dimensão, acho que estaríamos muito bem. Os gregos tinham uma palavra que dá um bocado uma cacofonia, mas vou dizer devagarinho, que dizia o desejo de homem como kalos kai agathos, um homem belo e ao mesmo tempo inteligente, bom. E portanto ser bom e ser belo é a perfeição da humanidade, o kalos kai agathos. E portanto se calhar é esse o caminho que eu propunha nesta ideia. Eu só queria rematar com esta do exercício físico. Vamos lá ver. Também, pronto, eu agora também fui um pouco grosseiro com esta história do Instagram, mas eu gostaria de dizer o seguinte: obviamente que o exercício físico é extremamente importante para o funcionamento cerebral, para a atividade cognitiva. Nós, por exemplo, nós não falamos disto hoje, falaremos de uma próxima vez, mas existe aqui um outro fenómeno que é a neurogénese. E um dos fatores importantes para esta neurogénese tem a ver com a atividade física. E, portanto, não descurar também, obviamente, esse domínio. No fundo, vamos contradizer o Ramon e Cajal nessa ideia de que as células neuronais morrem para sempre e nascemos com elas. Eu apenas queria agradecer imenso a presença online tão constante dos nossos auditores, a presença aqui na sala dos nossos alunos e não só nesta sessão, os colegas professores, em especial como representação da instituição, o Sr. Reitor e a Sra. Presidente do Politécnico da CESP, que quiseram estar aqui presentes e passar aqui connosco esta tarde no meio de tantos afazeres. É para nós uma honra muito grande e agradecer, e espero que no dia 24 que possamos encontrar-nos outra vez para tratar de outro tema, sempre dentro desta base. Foi um prazer, Bruno. Bem, igualmente, e pronto, estou ansioso já pelo próximo encontro. Queria agradecer de facto a todos. Bom, e espero continuar a poder estar a falar com o António e convosco. Portanto, continuarmos a falar sobre estes temas. Que o interesse não se esgote e enquanto houver hipóteses, temos estradas para andar. É isso.